no nosso carro é causado por esse sistema, que é o sistema de recirculação de gases de escape, ou seja, ele redireciona uma parte dos gases queimados pelo motor de volta para o coletor de admissão, mistura com o ar fresco e o combustível e faz uma segunda queima. Isso faz com que o acúmulo de carbono no motor aumente cada vez mais. Então, se já sabemos que isso acelera o aumento do acúmulo de carbono, por que os carros ainda usam esse sistema no motor? Hoje é o episódio 27 da série sobre motor. Vamos explicar detalhadamente a função e o princípio do sistema de recirculação de gases de escape. Se puder, deixa um like. Vamos começar. O motor do nosso carro de uso diário tem de um lado o coletor de admissão, responsável por levar ar fresco para dentro do cilindro. Depois que o ar e o combustível se misturam e queimam dentro do motor, os gases gerados saem pelo outro lado, pelo coletor de escape, e depois são liberados para fora do carro pelo escapamento, na parte de baixo do veículo. Esse é o ciclo simples. O problema é que, quando o ar e o combustível queimam, a temperatura é muito alta. A temperatura na câmara de combustão pode chegar a 2.500 graus, comparável a um forno muito quente. Nessa queima em alta temperatura, surgem dois problemas. O primeiro é a redução da vida útil do motor. Quando a temperatura é alta, as peças metálicas do motor se expandem e podem deformar, e as peças de vedação de borracha envelhecem mais rápido. O segundo é que, após a queima, são produzidos muitos óxidos de nitrogênio, que são gases tóxicos e não podem ser liberados diretamente no ambiente. Para resolver esses dois problemas, o método mais simples é controlar a temperatura da combustão da mistura. Se a temperatura de combustão ficar abaixo de 1.500 graus, já é suficiente. A solução das montadoras é simples: usar um tubo para conduzir parte dos gases de escape de volta para o coletor de admissão. Como os gases de escape contêm muito dióxido de carbono e nitrogênio, que são gases inertes, ao misturá-los com o ar fresco e o combustível pulverizado, eles reduzem a concentração de oxigênio na mistura. Isso faz com que a combustão dentro do motor não seja tão intensa. Em termos simples, a mistura queima de forma relativamente menos completa e a temperatura gerada é mais baixa. Assim, aumenta a vida útil do motor e também não são produzidos grandes volumes de óxidos de nitrogênio tóxicos, melhorando a questão ambiental. Como as condições de funcionamento do motor variam, a quantidade de gases recirculados também varia. A proporção em relação ao ar fresco geralmente fica entre 5% e 20%. Por isso, nesse tubo que leva os gases de volta, existe uma válvula de recirculação que é controlada automaticamente pela central eletrônica do motor. Embora a recirculação de gases resolva os problemas de durabilidade e emissões, tudo tem dois lados. Se há vantagens, também há desvantagens, que também são duas. Primeiro, como a combustão é relativamente menos completa, o consumo de combustível aumenta um pouco e a potência diminui um pouco. Em comparação com um motor sem recirculação, a potência pode ser cerca de 10% menor. Mas não adianta pensar em comprar um motor sem esse sistema, porque praticamente todos os motores usam. Além disso, esses gases de escape contêm muitas partículas que não foram totalmente queimadas. Elas também retornam para o coletor de admissão e se depositam nas paredes internas. O acúmulo de carbono no corpo de borboleta e na parte traseira das válvulas de admissão é formado assim pelo acúmulo ao longo do tempo. E como a combustão é relativamente menos completa, também haverá um pouco mais de acúmulo de carbono dentro do cilindro. Se um dia resolverem o problema do material do motor, tornando-o resistente a altas temperaturas, e também resolverem totalmente a emissão de óxidos de nitrogênio, então o motor seria perfeito. Teria mais potência, seria mais econômico e até o acúmulo de carbono desapareceria. Mas por enquanto, só podemos imaginar. No próximo episódio, vamos explicar detalhadamente